Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concurso. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, na tela, a gente continua a estudar relação de trabalho, parte 2, relação de trabalho, e iniciamos a análise dos sujeitos da relação de emprego. Você se lembra que a relação de emprego, pode vir para mim, é uma espécie de relação de trabalho. A relação de trabalho em sentido amplo, ela abrange relações que tenham como objeto a prestação de serviço, trabalho humano. E aí, para que seja relação de emprego, a relação de trabalho precisa cumprir alguns requisitos. Os requisitos descritos nos artigos 3º e 2º da CLT. Na tela, a gente já viu esses requisitos, os requisitos da relação de emprego. Os requisitos: pessoa física, empregado precisa ser pessoa física; pessoalidade, prestação pessoal do serviço; subordinação, a subordinação que para fins de relação de emprego é uma subordinação jurídica; onerosidade, que se manifesta pelo pagamento do salário; não eventualidade; alteridade. Vimos os requisitos da relação de emprego. E vimos também que a exclusividade não é um requisito da relação de emprego. A gente já sabe o que é relação de emprego, relação de trabalho que preenche os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Na aula de hoje a gente avança para analisar outras espécies de relação de trabalho. Selecionei aqui algumas espécies de relação de trabalho. Existem outras, mas essas são as principais espécies de relação de trabalho que não se confundem com relação de emprego, tá? Trabalhador autônomo, trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, trabalhador avulso, trabalho voluntário e as cooperativas de trabalho. Em seguida, avançaremos no estudo dos sujeitos da relação de emprego. Aí a gente volta para a relação de emprego, analisando as figuras do empregado, empregado hipersuficiente, empregado com cargo de confiança, empregado doméstico. Então a gente começa a nossa conversa com outras espécies de relação de trabalho e você pode vir para mim. Como eu falei agora há pouco, a relação de trabalho é aquela que tem como objeto a prestação de um trabalho, o desempenho de um trabalho humano, a prestação de um serviço, o desempenho de um trabalho humano. E a relação de trabalho a gênero, que comporta várias espécies. A principal, que é regulada especificamente pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, a relação de emprego. Relação de emprego, como dito, aquela que cumpre os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Agora, existem outras espécies de relação de trabalho, outros tipos de relação de trabalho que não observam pelo menos um dos requisitos da relação de emprego. Você se lembra que quando tratamos de relação de emprego, eu disse que para ser relação de emprego é necessário preenchimento cumulativo dos requisitos da relação de emprego. Quer dizer, se faltar um requisito da relação de emprego, não eventualidade, pessoalidade, pessoa física, onerosidade, subordinação, se faltar um desses requisitos, deixa de ser relação de emprego. E aí pode vir a ser outra espécie de relação de trabalho. E é isso que a gente vai ver hoje. Outras espécies de relação de trabalho que, guarde isso, grave isso, não se confundem com relação de emprego. Então, na tela, essas outras espécies de relação de trabalho são situações em que o trabalho humano é desempenhado sem os requisitos da relação de emprego, ou seja, sem os requisitos constantes na CLT, artigos 2º e 3º. Você vai ver que é bem simples, tá? É bem simples. Primeira espécie de relação de trabalho, que não se confunde com relação de emprego, trabalhador autônomo. Aí você pode vir para mim. Lembra que eu falei que para que haja relação de emprego é necessária a existência de subordinação, subordinação jurídica, estado de dependência, estado de sujeição. O empregador, por previsão legal, tem o poder de dirigir a prestação pessoal do serviço. Essa dependência do empregado é que configura a subordinação. O trabalhador autônomo, como o próprio nome sugere, é aquele em que não há subordinação. É aquele tipo de trabalho, trabalho autônomo, onde não se configura, no caso concreto, a subordinação. Por isso é um trabalhador autônomo. Ele desempenha o seu serviço com autonomia, com independência, com maior liberdade na definição dos termos da prestação do serviço. Essa é a ideia. Trabalhador autônomo, então, é aquela relação de trabalho, trabalho autônomo, em que não há o requisito subordinação. Pelo contrário, na tela, pelo contrário, o trabalhador autônomo desempenha o seu serviço com autonomia, com liberdade, com independência para definir a execução e o preço do serviço. A autonomia é a noção central do trabalho autônomo, como o próprio nome sugere. Quer dizer, o trabalhador autônomo, como não tem subordinação, não é empregado.
Trabalhador autônomo não é empregado, inclusive a disposição expressa na CLT, artigo 442-B, incluído na CLT pela reforma de 17, a reforma trabalhista de 17, lei 13.467 de 2017. O trabalhador autônomo não é empregado. Ele não é empregado porque falta o requisito subordinação. Principalmente por isso. Falta o requisito subordinação. Quer dizer, o empregado pode vir para mim. O empregado, ele está subordinado ao empregador, mas o trabalhador autônomo não está subordinado ao tomador do serviço. Aquele para quem o serviço vai ser prestado. Aqui tem prestação de serviço? Tem, inegavelmente. Agora, o trabalhador autônomo não presta serviço com subordinação. Aí a diferença entre empregado e trabalhador autônomo. É claro que o tomador de serviço, aquele para quem o serviço vai ser prestado, tomador de serviço, ele pode estabelecer indicações genéricas. Por exemplo, você contrata uma pessoa para instalar determinado equipamento na sua casa. É seu empregado? A princípio, não. Ele só vai instalar aquele equipamento. É óbvio que você, como tomador de serviço, para quem o serviço vai ser prestado, você pode estabelecer indicações genéricas, orientações genéricas. Olha, eu posso só de manhã, eu quero que o equipamento seja instalado nesse cômodo. Essas indicações genéricas, indicações essas realizadas pelo tomador do serviço, exemplo, você que contrata uma pessoa para instalar um equipamento na sua casa. Essas indicações genéricas não configuram subordinação. Não configura subordinação. Porque, ainda diante dessas indicações genéricas, o trabalhador autônomo tem a autonomia de não ir prestar o serviço. Tem a autonomia para a execução do serviço. Beleza? Então, essas indicações genéricas não configuram subordinação. Trabalho autônomo é aquele onde há autonomia. Na tela, como diz o artigo 442-B, o trabalhador autônomo não é empregado porque, como já dito, principalmente falta o requisito da subordinação. Pode faltar também o requisito da pessoalidade. Você contrata uma pessoa, essa pessoa manda outra no lugar para instalar o equipamento. Mas, principalmente, o trabalhador autônomo não é empregado porque falta o requisito subordinação, subordinação jurídica. Isso cai em prova. Questão de prova 2019, analista judiciário. O elemento diferenciador entre o empregado, ou seja, relação de emprego, tá? E o trabalhador autônomo é a subordinação. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? Exatamente isso. A subordinação é aquilo que diferencia o trabalho autônomo do trabalho prestado por um empregado, que torna a alternativa verdadeira. Fechamos o trabalhador autônomo, agora a gente avança para o trabalhador eventual. Pode vir para mim. E aí, você se lembra que para que haja relação de emprego é necessário que o trabalho desempenhado pelo empregado seja não eventual. Quer dizer, seja uma necessidade habitual dentro do contexto da atividade econômica do empregador, dentro da atividade do empregador. Essa é a ideia da relação de emprego. Trabalhador eventual é aquele em que o trabalho prestado para o tomador, aquele para quem o serviço vai ser prestado, o trabalho desempenhado para o tomador é eventual, como o próprio nome sugere. Trabalhador eventual, aquele em que o serviço é desempenhado pelo trabalhador ao tomador de serviço de modo eventual. A eventualidade é que marca o trabalhador eventual. Na tela. Então, o trabalhador eventual é aquele que presta serviço de modo esporádico. No âmbito da atividade do empregador. Ou do empregador não, do tomador de serviço, né? Porque aqui não há relação de emprego. Então, a noção aqui do trabalho eventual é uma noção mais acidental. Uma noção acidental. Quer dizer, por exemplo, na tela, pode vir para mim. Diarista. Você, por exemplo, contrata uma pessoa para trabalhar como diarista na sua casa. Vai uma vez na semana. É um trabalho eventual. É um trabalho eventual porque é esporádico dentro do ambiente das suas atividades. Você não é empregador do diarista. Agora, é claro, existe uma lei, a gente vai ver isso analisando empregado doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015, que trata da configuração da relação de emprego doméstico. E aí, se você começa a chamar mais vezes a pessoa, dentro da mesma semana, mais de 2 vezes, aí já pode configurar uma relação de emprego doméstica. Por quê? Porque o trabalho deixa de ser acidental, passa a ser habitual dentro das necessidades de você, tomador de serviço. Então, grave isso. Trabalhador autônomo, falta subordinação. Trabalhador eventual, falta a não eventualidade. Quer dizer, o trabalho desempenhado pelo trabalhador eventual
é uma questão acidental, esporádica, dentro das atividades do tomador de serviço. Na tela, a gente avança para o trabalhador avulso, tópico 1.2.3, trabalhador avulso. E o trabalhador avulso é notabilizado pela existência de prestação de serviço a diversos tomadores, com a ajuda de um intermediário. E aí você pode vir para mim. Quando você, empregado, é contratado pelo seu empregador, a princípio, salvo relações de emprego, por exemplo, terceirizadas, você, a princípio, presta serviço para ele sem intermediário. Você é contratado pelo seu empregador e presta serviço a ele. Aqui no trabalho avulso, que é diferente do trabalho com vínculo de emprego, relação de emprego, aqui não é relação de emprego, o trabalhador avulso, ele presta serviço a vários tomadores. A mais de uma empresa, por exemplo. A vários tomadores, ao longo do mês, ao longo da semana, enfim, tanto faz, depende da realidade do trabalho avulso. Há vários tomadores, e quem vai ajudar isso, quem vai ajudar a encaixar o trabalhador avulso dentro do posto de trabalho ofertado pelas empresas, por cada uma das empresas, é um intermediário. Esse intermediário pode ser o sindicato dos trabalhadores, o sindicato profissional, ou um órgão que a gente chama de órgão gestor de mão de obra, o OGMO. Então, este terceiro, esse ente, sindicato ou OGMO, vai ajudar a colocação do trabalhador dentro desses postos de trabalho. E ele presta serviço a vários tomadores. A vários tomadores. Daí na tela, a gente afirmar que a intermediação da prestação de serviço pelo trabalhador avulso realizado pelo sindicato, sindicato dos trabalhadores, ou pelo OGMO, órgão gestor de mão de obra. Exemplo da onde acontece isso, trabalho avulso. Setor portuário, Lei 12.815 de 2013. Existe trabalhador portuário avulso. Com a intermediação do OGMO, órgão gestor de mão de obra, ele presta serviço para vários operadores portuários, para várias empresas. E aí, perceba que ele não presta habitualmente atividade, não presta serviço de modo habitual dentro da atividade de um único empregador, para que a gente pudesse afirmar a existência de uma relação de emprego. Ele presta serviço para variados tomadores, de modo que a gente afirma que no trabalho avulso falta o requisito não eventualidade. Quer dizer, o trabalhador avulso presta serviços de curta duração a variados tomadores. Tem alguns autores, inclusive, que tratam o trabalho avulso dentro do trabalho eventual. Seria uma espécie de trabalho eventual. Porque é a mesma ideia, falta o requisito não eventualidade. Falta o requisito não eventualidade. A Constituição da República, Constituição de 88, você já sabe disso, lá no artigo 7º, o artigo 7º, que estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, artigo 7º, 34, a Constituição da República estabelece a igualdade de direitos entre trabalhador avulso, pode vir para mim, e o trabalhador com vínculo empregatício. Por uma disposição expressa da Constituição da República, o trabalhador avulso tem os mesmos direitos do trabalhador com vínculo de emprego, o trabalhador com relação de emprego. Tá? Então, o trabalhador avulso tem os mesmos direitos do empregado, empregado com relação de emprego. Mas a configuração, a natureza jurídica, a relação é distinta. No trabalho de relação de emprego, existe o requisito não eventualidade. No trabalho avulso, não há o requisito não eventualidade. O trabalhador presta serviço a variados tomadores, beleza? E na tela, isso cai em prova. Questão de prova 2008, analista judiciário. É considerado trabalhador avulso aquele que presta serviço de forma autônoma, com profissionalismo e habitualidade, sem dependência ou subordinação para com o tomador, atuando por conta própria e assumindo os riscos da atividade por ele desenvolvida. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Tá tudo errado. Eu falei que não tem a noção de não eventualidade, não tem a noção de habitualidade. Ele presta serviço para vários tomadores, com a intermediação de um ente, sindicato ou OGMO. Não tem a figura de sindicato ou OGMO. Não é atuar por conta própria, assumindo os riscos da atividade desenvolvida pelo tomador de serviço, não tem nada disso. De modo que a alternativa é falsa.
Avançamos para o trabalhador voluntário. Pode vir para mim. Você se lembra que um dos requisitos da relação de emprego é justamente a onerosidade. O que significa isso? O trabalhador desempenha o serviço com a pretensão de receber um salário, de receber uma remuneração. E o empregador tem o dever de pagar. O empregador tem o dever de pagar o salário. Isso é onerosidade. O trabalho é oneroso. Se o trabalho relação de emprego é qualificado pela onerosidade porque há pagamento de remuneração, no trabalho voluntário não há onerosidade. Percebe? Isso é simples. Porque o trabalho é desempenhado pelo trabalhador sem a contraprestação pecuniária. Sem receber remuneração, sem receber salário, seja in natura, seja salário utilidade, tanto faz. Tanto faz. Em pecúnia, tanto faz. Não tem salário. O trabalhador voluntário não tem salário. Não há contraprestação pelo desempenho do serviço realizado. Então, o trabalhador voluntário na tela é notabilizado pela ausência do requisito onerosidade. O trabalho desempenhado pelo trabalhador voluntário é um trabalho que não tem como contraprestação salário. O trabalho voluntário é regulado pela Lei 8.608 de 98, tá? E a Lei 8.608 trata do trabalhador voluntário justamente como aquele que não recebe salário, é a prestação de serviço de modo gratuito. Prestação de serviço de modo gratuito, sem o recebimento do salário. E para fechar a relação de trabalho, a gente avançar para os sujeitos da relação de emprego, as cooperativas. E o que são as cooperativas? Pode vir para mim. As cooperativas são reuniões de pessoas para a defesa de interesses comuns. Pensa numa cooperativa de táxi, por exemplo. O taxista pode prestar serviço sozinho? Pode. Mas para melhor prestar serviço, para ter mais cliente, para captar mais cliente, para ter mais publicidade, o taxista, para melhor cumprir interesses comuns, ele pode se associar a uma cooperativa. Cooperativa de trabalho. E a cooperativa de trabalho é justamente aquela união de pessoas para defesa de interesses comuns. Reunião de pessoas para defesa de interesses comuns. Atuação conjunta, atuação integrada dos cooperados da cooperativa. Os cooperados se beneficiam da cooperativa e a cooperativa também se beneficia dos cooperados. Da atuação de cada cooperado. Então, na tela, as cooperativas de trabalho, como dito, são qualificadas pela reunião de pessoas para a defesa de objetivos comuns. As pessoas se juntam para mais bem desempenhar o serviço, determinado serviço. E aí eu trouxe como exemplo as cooperativas de táxi. A CLT, artigo 442, parágrafo único, deixa claro que quando estamos tratando de cooperativa, não existe vínculo de emprego, tá? Deixa expresso, a CLT é taxativa. Artigo 442, parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes, os associados e os tomadores de serviço. Não há relação de emprego, tá? Não há relação de emprego. Artigo 442, parágrafo único da CLT. Agora você precisa tomar cuidado. Cuidado. Pode vir para mim. Cuidado com o quê? Você se lembra que eu falei que a relação de emprego, ela precisa preencher os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Se no caso concreto, existe um documento dizendo que aquela relação de trabalho é de cooperativa, mas no caso concreto, na realidade dos fatos, ficarem evidenciados os requisitos da relação de emprego, onerosidade, subordinação, pessoalidade, não eventualidade, alteridade, pessoa física, subordinação jurídica. Se no caso concreto, na realidade concreta, ficarem configurados os requisitos da relação de emprego, mas o documento disser que é cooperativa, a gente aplica o princípio da primazia da realidade sobre a forma para afastar o documento e fazer prevalecer a realidade. O princípio da primazia da realidade sobre a forma permite afastar um documento, a formalidade, e prevalecer a realidade, porque a realidade dos fatos no direito do trabalho prevalece sobre a formalidade dos documentos. É um contrato realidade. O contrato de emprego é um contrato realidade. É um contrato que se manifesta, no caso concreto, na realidade fática. Beleza? Então, se a cooperativa for lícita, cumprir os padrões de uma cooperativa, os padrões normativos, beleza, não gera relação de emprego. Agora, se no caso concreto
ficarem configurados os requisitos da relação de emprego, a gente aplica o artigo 9º da CLT, afasta a existência formal de cooperativa e faz prevalecer a realidade dos fatos. Porque princípio da primazia da realidade sobre a forma, a formalidade pode ser deixada de lado para prevalecer a realidade. A realidade dos fatos prevalece sobre a formalidade dos documentos. Beleza? Na tela, então, a regra 442, parágrafo único, cooperativa não gera relação de emprego. Agora, se no caso concreto ficar demonstrados os requisitos da relação de emprego, ficarem demonstrados os requisitos, a gente constata a existência de relação de emprego. Questão de prova, 2007, analista judiciário. A CLT autoriza a formação de cooperativas destinadas à prestação de serviços. Perfeito. Não há vínculo de emprego entre elas e seus associados, ou entre estes e seus tomadores de serviço. Isso aqui é o quê? É a CLT, daqui para do início até aqui, CLT, artigo 442, parágrafo único. A gente acabou de ver, 442, parágrafo único. Aí o examinador continua, exceto quando a associação for mera simulação ou resultar em fraude aos direitos trabalhistas. E aí, verdadeiro ou falso? Exatamente, né? Exatamente. Quando for fraude a direito trabalhista, ou seja, para não pagar os direitos trabalhistas, forma uma cooperativa, mas no caso concreto, a configuração dos requisitos da relação de emprego, a gente afasta a formalidade para reconhecer a existência da relação de emprego, com base no artigo 9º da CLT, de modo que a alternativa é verdadeira. Fechamos a relação de trabalho, agora a gente avança para os sujeitos da relação de emprego. Pode vir para mim. Na relação de emprego, existem notadamente dois sujeitos. Aquele que presta o serviço, o empregado, e aquele para quem o serviço é prestado, o empregador. Então a gente vai estudar esses dois sujeitos que são regulados pela CLT. Tem disposição específica na CLT acerca desses dois sujeitos, beleza? Então você vai ter que saber qual que é a previsão legal, a previsão normativa para o empregado, qual que é a previsão legal para o empregador. Entender os aspectos desses sujeitos da relação de emprego. Empregado, aquele que presta serviço, empregador, aquele para quem o serviço é prestado, beleza? Então na tela, os sujeitos da relação de emprego são empregado e empregador. O empregado é previsto na CLT de modo específico no artigo 3º. O artigo 3º da CLT traz uma espécie de conceito ao empregado. Então, o empregado é, você já sabe, a pessoa física, você já sabe disso, né? Pelos requisitos da relação de emprego, é a pessoa física que presta serviço na forma do artigo 3º da CLT. Esse é o empregado. Simples assim, pessoa física que presta serviço na forma do artigo 3º da CLT. E olha o que diz o artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Percebeu isso? O empregado é aquele que presta serviço à pessoa física cumprindo os requisitos da relação de emprego. Presta serviço no eventual ao empregador, subordinação, onerosidade, pessoalidade. Esse é o empregado, é a pessoa física que presta serviço na forma do artigo 3º da CLT, beleza? E aí é importante afirmar que a Constituição da República e também a CLT, tá? A Constituição da República e também a CLT no artigo 3º, parágrafo único, a Constituição da República, artigo 7º, inciso 32, a Constituição da República e a CLT proíbem a distinção entre os tipos de trabalho. Trabalho manual, trabalho técnico, trabalho intelectual. A proteção ao trabalhador, ao empregado, é a mesma, é igual. Tanto faz se é trabalho manual, se é trabalho técnico, se é trabalho intelectual, tanto faz se é um operário de chão de fábrica ou se é um professor. Tanto faz se é um advogado empregado ou se sei lá, uma pessoa que faça um trabalho na relação de emprego de uso de força física. Não é permitida a distinção entre os tipos de trabalho. A proteção mínima garantida na lei é a mesma. Isso está no artigo 3º da CLT, parágrafo único, e no artigo 7º, 32 da Constituição da República. São direitos, o artigo 7º, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 32, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Isso cai muito em prova, tá? Cai muito em prova. Olha essa questão de prova 2013, analista judiciário. Poderá haver distinção relativa à espécie de emprego e à condição do trabalhador, bem como, e aí vem, trabalho intelectual, técnico e manual. Pode ter distinção, e aí, verdadeiro ou falso?
Não pode, né? Não pode. É a previsão da Constituição da República, artigo 7º, inciso 32, e CLT, artigo 3º, parágrafo único. A gente acabou de ver, né? O 7º 32, proibição de distinção entre os tipos de trabalho, o que torna a alternativa falsa. Agora a gente avança, pode vir para mim, já sabemos o empregado geral, a regra geral do empregado, pessoa física que presta serviço na forma do artigo 3º da CLT. A gente já viu isso, o empregado geral, presta serviço com subordinação, com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, a gente já viu isso. Esse é o empregado geral. A lei, a legislação, e aí temperado com a jurisprudência, com a doutrina, a legislação traz figuras específicas de empregado. Empregados específicos, que além de cumprir os requisitos gerais, também cumprem determinados requisitos específicos, e aí a lei regula esse tipo de empregado. Tá? Então vimos o empregado geral, pessoa física que presta serviço na forma do artigo 3º da CLT. Agora a gente avança para figuras específicas, empregados específicos. O primeiro deles foi introduzido na CLT pela Reforma Trabalhista de 17, Lei 13.467 de 2017. Se a gente pensar na base do direito do trabalho, a base do direito do trabalho é a hipossuficiência do trabalhador. O que significa isso? O trabalhador não tem a mesma força que o empregador. O empregador, por ser detentor do capital econômico, e aqui eu não estou fazendo uma observação política, eu estou constatando, é uma constatação teórica. O empregador, por ser o detentor do poderio, do poder mesmo, poder econômico, poder jurídico, ele tem uma posição de maior hierarquia do que o empregado. O empregado não tem a mesma força de atuação que o empregador. O empregado é hipossuficiente. A noção de hipossuficiência é a base do direito do trabalho. Vá para Américo Plá Rodrigues. Princípio da proteção. Para que surgiu o direito do trabalho? Para proteger o trabalhador. O trabalhador hipossuficiente diante das péssimas condições de trabalho. Pois bem, essa é a lógica do direito do trabalho. Mas a reforma trabalhista trouxe uma figura diversa na tela. O empregado hipersuficiente. O empregado que não tem hipossuficiência. Esse é o empregado hipersuficiente. O empregado que não possui hipossuficiência. É a previsão do artigo 444, parágrafo único da CLT. Pode vir para mim. Quando o empregado é hipossuficiente, a gente afirma, de modo geral, que ele não pode negociar diretamente com o empregador condições de trabalho. Para que haja negociação com o empregador para fixar condições de trabalho, é necessária a figura do sindicato. Porque o sindicato, a associação de pessoas, tá? Associação de pessoas, de trabalhadores, o sindicato reestabelece o equilíbrio na relação de trabalho. Então o sindicato, sim, tem igualdade ou paridade de forças, de armas, na relação com o empregador. Mas o trabalhador individualmente considerado, não, porque ele não tem força, ele é hipossuficiente. Então, de um modo geral, genérico, ele não poderia, a princípio, tá, exceções, ele não poderia diretamente negociar com o empregador. Essa é a principal consequência da hipossuficiência do trabalhador. O empregado hipersuficiente pode. E essa é a diferença entre o hipossuficiente e o hipersuficiente. O empregado hipersuficiente pode diretamente negociar condições de trabalho com o empregador. Se você abrir a CLT, você vai ver que o artigo 611-A da CLT, também incluído pela reforma trabalhista, elenca uma série de condições de trabalho em que a negociação coletiva prevalece sobre a lei. Abra depois o artigo 611-A em casa. São condições de trabalho em que o legislador entendeu que a negociação coletiva pode, inclusive, restringir ou suprimir direito trabalhista. O empregado hipossuficiente, a princípio, não vai poder negociar diretamente com o empregador essas condições de trabalho, porque ele precisa do sindicato. Agora, o hipersuficiente pode. Por quê? Na tela, artigo 444, parágrafo único da CLT. A livre estipulação a que se aplica, a que se refere a cabeça, o caput desse artigo, ou seja, a negociação direta com o empregador, tá? Aplica-se as hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT. De novo, reforma trabalhista, que incluiu na CLT uma série de condições de trabalho em que a negociação coletiva prevalece sobre a lei, com a mesma eficácia legal e preponderância que os instrumentos coletivos, ou seja, o empregado hipersuficiente não precisa do sindicato para negociar diretamente com o empregador. No caso de empregado, e aí vem os requisitos para que haja empregado hipersuficiente.
Empregado com diploma de nível superior, precisa ser formado em curso universitário, curso superior, e que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, para ser empregado hipersuficiente, 2 requisitos, além dos requisitos gerais da relação de emprego. Curso superior, primeiro requisito, e remuneração destacada, tá? Salário superior, salário igual ou superior, cuidado com isso, tá? Não é só superior, é igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Isso daqui, o empregado hipersuficiente, é uma exceção à indisponibilidade, lembra disso? Indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O que é indisponibilidade de direitos trabalhistas? Pode vir para mim. Os direitos trabalhistas não podem ser objeto de disposição, como regra. A indisponibilidade, imperatividade e derrogabilidade dos direitos trabalhistas. Eles não podem ser objeto de renúncia, de transação, de disposição, mas pelo empregado hipersuficiente pode. Pela previsão expressa do artigo 444, parágrafo único da CLT. Beleza? Na tela. Vimos empregado hipersuficiente caminhando, a gente avança para a figura do empregado com cargo de confiança. O empregado com cargo de confiança é aquele que possui uma confiança especial, uma fidúcia. Uma fidúcia especial na sua relação com o empregador. É um empregado que tem uma confiança especial do patrão e, em virtude disso, desempenha atribuições especiais. Por essa relação de confiança, ele desempenha atribuições especiais. Pode vir para mim. Pensa na figura do gerente. Pensa na figura do gerente. Ele tem atribuições especiais e específicas que são diversas das atribuições dos empregados gerais. Porque ele tem uma confiança especial do empregador, senão ele seria gerente. Tem uma fidúcia especial. E essa confiança especial lhe confere atribuições especiais na tela, poder de gestão, tá? Poder de gestão. E como uma contraprestação a essa confiança especial, a esse poder de gestão, a esse aumento das atribuições, ele recebe um aumento salarial. Exemplo, um gerente. Gerente que possui um lugar, uma posição hierárquica superior à dos demais empregados da empresa, por exemplo. É um empregado com cargo de confiança, fidúcia especial que confere atribuições especiais àquele empregado e, como consequência, um aumento salarial. Os gerentes em geral, tá? Eles estão descritos no artigo 62, inciso 2 da CLT. Olha o que diz o artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Esse capítulo, no qual o artigo 62 está inserido, é o capítulo duração do trabalho. Esse capítulo estabelece limitações à duração do trabalho, ao tempo de trabalho prestado pelo trabalhador. Quais são essas limitações? Trabalho noturno, hora extra. Pode vir para mim. Pode vir para mim. O que está dizendo o artigo 62? O artigo 62 está dizendo que o empregado com cargo de confiança, em geral, tá? Com cargo de confiança em geral. O gerente, em geral, não submete às normas de duração do trabalho. Trocando em miúdos, ele não tem direito a hora extra. Ele não tem direito a hora extra. Não há aplicação do regime do capítulo da CLT que trata da duração do trabalho. Consequência, não tem direito a hora extra. O gerente não tem direito a hora extra, porque ele já recebe um aumento salarial que compensa isso, que compensa as atribuições especiais, que compensa o trabalho desempenhado por ele, de modo diverso dos outros empregados. Então, na tela, o artigo 62, caput esclarece que o empregado com cargo de confiança em geral, tá? Confiança em geral, ele não está sujeito às limitações legais de tempo de trabalho, de duração do trabalho. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo os gerentes, assim considerados exercentes. E aí vem, ó, cargo de gestão. Lembra que a gente tratou aqui no nosso esqueminha? Poder de gestão, atribuições especiais. Cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito nesse artigo os diretores e chefes de departamento ou filial. Agora, para ser gerente na forma do artigo 62.2, cargo de gestão, poder de gestão e, como consequência, não está sujeito à limitação de horário de trabalho, de duração do trabalho constante no capítulo Duração do Trabalho da CLT,
o gerente, o empregado de confiança, o chefe de departamento, chefe de filial, ele precisa cumprir o artigo 62, parágrafo único. Quer dizer, olha o que diz o artigo 62, parágrafo único. O registro previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados gerentes quando o salário do cargo de confiança, compreendido o aumento salarial, a gratificação de função, o aumento do salário como contraprestação pelo desempenho da gerência, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. O que está dizendo a CLT? A CLT está dizendo que o empregado pode vir para mim gerente, para que ele se encaixe no artigo 62 da CLT, ele não tem que ter só poder de gestão, ele tem que ter uma gratificação. E essa gratificação precisa ser uma gratificação superior a 40% do salário base, do salário efetivo do cargo anteriormente ocupado. Então, não basta para se enquadrar empregado de confiança na forma do artigo 62, tá? Não basta o poder de gestão, a confiança, a fidúcia especial. Precisa ter poder de gestão, atribuições especiais e remuneração destacada. O aumento salarial, que na forma do artigo 62, parágrafo único, 40%. Aumento salarial que permita a configuração da relação de emprego de confiança do empregado de confiança. Beleza? Na tela, a gente avança então para a nossa última figura de empregado, o empregado doméstico. O emprego doméstico, a relação de emprego doméstico é regulada por essa lei aqui, Lei Complementar número 150 de 2015, que logo no artigo 1º já traz uma espécie de conceito de empregado doméstico. Empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial dessas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Então você percebe, da leitura do artigo 1º, você percebe que estão presentes os requisitos genéricos da relação de emprego: subordinação, onerosidade e pessoalidade. Percebeu isso? Então a gente aplica os requisitos genéricos da relação de emprego, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Veja que há, além desses requisitos genéricos, requisitos específicos e igualmente cumulativos. Outros requisitos que são específicos da relação de emprego doméstico. Olha aqui, ó, continuidade. Percebeu isso? Lá na relação de emprego em geral, eu não falava em continuidade, eu falava em não eventualidade, tá? Que para alguns autores, exemplo Maurício Godinho Delgado, é diferente de continuidade. Não eventualidade é uma noção de habitualidade dentro das atividades econômicas do empregador. A continuidade tem mais relação com o número de dias de prestação de serviço. É um requisito da relação de emprego doméstico. Outro requisito específico, ó, finalidade não lucrativa, quer dizer, o empregador doméstico não pode obter lucro com o trabalho do empregado doméstico. E mais, o empregador doméstico precisa ser pessoa ou família. Se não for pessoa ou família, no âmbito residencial, quer dizer, não pode ser um comércio, é âmbito residencial. Aí, se for comércio, não é empregado doméstico, é empregado geral, é empregado comum. E mais, a lei define o que é a continuidade, mais de 2 dias por semana. Se for menos de 2 dias por semana, 2 dias ou menos, aí é diarista, é trabalhador eventual, não se encaixa na figura do empregado doméstico. Então, da leitura do artigo 1º, a gente já conhece os requisitos genéricos, subordinação, onerosidade e pessoalidade. E é importante fixar os requisitos especiais, os requisitos específicos do empregado doméstico, da relação de emprego doméstico. O serviço é prestado a uma pessoa física ou a família, então empregador, pessoa física, ou o serviço é prestado à família, tá? No âmbito residencial, precisa ser no âmbito residencial. Então, por exemplo, pode vir para mim, o trabalho de uma cozinheira para uma família pode ser empregado doméstico. Agora, uma cozinheira para um restaurante não é empregado doméstico. Percebe isso? Não obstante a identidade das atividades desenvolvidas pelo empregado. Porque uma é âmbito residencial, outra não é âmbito residencial. E mais, na tela, a relação de emprego doméstica é aquela em que não há prática de atividade econômica, prática de atividade com o objetivo de lucro pelo empregador. E aí, de novo, se for cozinheira no restaurante, ou cozinheiro no restaurante, não é empregado doméstico. Se for dentro de uma família, pode vir a ser empregado doméstico. O motorista numa empresa de transportes, não é empregado doméstico, porque não está no âmbito residencial, é comércio.
E a empresa de transportes atua, explora a atividade econômica buscando lucro, beleza? Agora, o motorista para uma residência, para uma família, pode vir a ser empregado doméstico. Outro requisito específico é a continuidade do serviço desempenhado pelo empregado. E a própria lei estabelece o parâmetro de 2 dias, mais de 2 dias na semana, para que o empregado seja considerado empregado doméstico. Isso cai em prova, para fechar nossa aula. Questão 2017, analista judiciário. Matias é motorista da família Silva prestando seus serviços 3 dias da semana, no qual leva e busca as crianças na escola. Felícia é jardineira exercendo suas atividades para a família Silva 4 vezes por semana. Gilberto faz faxina na residência da família Silva 1 vez por semana. E por fim, Daisy é acompanhante da matriarca da família Silva 2 vezes por semana. E aí a questão quer saber quem que é empregado doméstico. Você já sabe que a continuidade, o requisito continuidade, se configura quando o serviço é desempenhado por mais de 2 vezes na semana. Como o Gilberto presta serviço só 1 vez na semana e Daisy 2 vezes na semana, eles não são empregados. Matias é motorista para a família, presta serviço 3 dias na semana, leva e busca criança. Então, Matias é empregado doméstico. Felícia é jardineira exercendo suas atividades para a família 4 vezes na semana. Então, Felícia também é empregada doméstica, de modo que a alternativa verdadeira é a alternativa A. Fechamos, então, nossa aula. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Complemente a nossa aula com material escrito. Bons estudos. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago, e até a nossa próxima aula.